Bom, e como eu citei ali, o atleta, né? Para ele chegar no alvo final, ele tem que não desistir, ele não pode desistir, ele não pode desanimar. Então, quando nós temos um objetivo, um propósito, um sonho até mesmo, não pode haver desistência. No último vídeo eu citei Martin Luther King Jr., eu citei o Abraham Lincoln. Se nós procurarmos na história, nós vamos ver o próprio Mahatma Gandhi, quando o Império Britânico imperava lá na Índia, ele foi um dos que brigou pela liberdade do seu povo, ele teve que ser perseverante. Martin Luther King contra o racismo, contra a segregação racial, teve que ser perseverante. Abraham Lincoln, com propósitos, com objetivos, sonhos que ele tinha, inclusive comerciais e negócios, ele não pôde desistir. A gente vai ver muitos homens na história, muitos personagens na história, que eles não desistiram. Eles chegaram onde eles queriam chegar, eles chegaram no objetivo, no propósito, porque eles foram persistentes. Eles foram como a própria palavra perseverança define, que é qualidade de quem não desiste com facilidade. É alguém que não desiste. Quando parece que não vai dar, essa pessoa insiste. Ela não desiste. Mesmo se ela cair, porque infelizmente na vida há momentos que a gente tropeça. Há momentos que a gente cai. Há momentos que a gente tropeça. Mas o segredo é não permanecer caído. Eu costumo dizer que o derrotado não é o que cai. Porque cair, infelizmente, nós todos somos tendentes a cair. Mas o derrotado é o que permanece caído, o que se conforma com a queda. Não pode se conformar com a queda. Não pode se conformar em ficar caído. Até citei uma frase do Abraham Lincoln que é: minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, é que você esteja satisfeito com o seu fracasso. Não pode, derrotado é o que se satisfaz com o fracasso. Se nós sabemos que a vida é feita de desafios, se nós sabemos que a vida nós enfrentamos oposições, cansaço, desânimo e tantas coisas que se levantam para nós não chegarmos no destino, a um alvo. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo e que ele ia correr para alcançar esse alvo. Quando ele disse assim, no versículo 24, no versículo de número 25, ele diz assim: e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, pois eu assim corro, no 26, não como a coisa incerta. Ele está dizendo, não estou correndo para o nada, eu não estou correndo sem objetivo nenhum. Isso é até uma frase que uma certa feita eu ouvi que dizia assim, que falava bem assim: quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar vale. Nós temos que saber aonde nós queremos ir. O apóstolo Paulo estava falando acerca de ir para o céu, acerca da salvação. E nós podemos abrir isso, não só acerca da salvação, acerca do céu, como também acerca das conquistas, acerca dos projetos, dos sonhos. Porque eu vejo que alguém, um exemplo, que quer ter um grau, uma formação superior, ele precisa entrar na faculdade, ele precisa estudar, ele precisa vencer o sono, ele precisa vencer o cansaço, ele precisa às vezes vencer muitos obstáculos, muitas dificuldades, para que lá no final ele alcance o diploma. Na vida é assim. Você quer montar um negócio, você precisa enfrentar desafios. Você quer obter uma formação, você precisa enfrentar desafios. Você quer obter uma conquista no seu relacionamento, no seu casamento. Às vezes a coisa pode estar feia, começou algumas dificuldades a atingirem a sua casa, alguns desentendimentos, alguns problemas que vieram para atrapalhar, quem sabe, a tua vida, para que você chegue. Qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo?
Se é na família, como eu citei aqui, é ter paz, é ter comunhão, é ter amor maior com a esposa, com o esposo, com os filhos, é alcançar alguns propósitos, alguns objetivos que você tem. Saiba que não é fácil e não vai ser fácil. Você enfrentará muitos obstáculos, muitos desafios, mas o segredo é a perseverança. E volto a dizer, existem algumas palavras sinônimas da perseverança, que é a persistência. É persistir. A firmeza é ser firme. E a teimosia é ser teimoso. Sabe aquele teimoso que você diz, não faça isso, ele volta a fazer. Só que às vezes ele volta a fazer o que não deve. Mas para aquilo que deve, a gente tem que ser teimoso. Ah, mas eu tentei e não deu. Insista. Ah, mas eu tentei e deu tudo errado. Não desista. Tenha persistência. Continue. Eu estava lembrando aqueles jogadores de futebol americano, né? Eles estão correndo lá com a bola. Eu não sei qual é as funções lá, eu não sei qual é a regra, mas eu já notei em alguns vídeos que apareceram que o jogador está com uma bola e ele está correndo porque ele quer chegar lá no final. E enquanto ele está correndo, muitos jogadores se jogam contra ele. Alguns até derrubam ele, seguram o pé dele, aí ele chuta e solta a mão deles do pé dele e continua correndo. Por quê? Porque ele quer chegar lá no final. Ele tem um propósito, ele quer chegar lá depois daquela linha. Na nossa vida, em todas as áreas, é assim. Você pega a bola, você está correndo em direção ao objetivo e muitas oposições se levantam. Muitas oposições tentam travar o teu pé. Quantas coisas você compartilha aí no comentário, coisas que você tentou fazer e não deu certo, coisas que você queria, objetivos que você traçou para sua vida e que você não conseguiu chegar. E alguns, infelizmente, desistiram. Mas você não deve desistir. Você deve persistir. A gente vê repleto na história de pessoas que persistiram, que não desistiram, que não desanimaram, que não desistiram do propósito que tinham. Então eu te aconselho, não desista, não desanime, não pare no meio do caminho. Não pare. O maior exemplo, para mim, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio com propósito, ele enfrentou desafios, mas ele continuou no propósito e foi até o fim para cumprir o seu propósito. Você que gostou desse vídeo, queria que você comentasse, colocasse seu comentário é muito importante. Você que tem desejo de que eu fale de algum assunto específico, poste no comentário, comente aí. Você que quer que a gente faça um comentário bíblico, de algum texto, de algum assunto, coloque nos comentários. E também você que gostou, comente aí, converse conosco, interaja, tentarei responder conforme eu conseguir, né, o seu comentário, se assim for necessário. E eu quero indicar, antes da conclusão desse vídeo, um livro. Também lembrando que no canal vai ter dias que eu vou indicar livros. Eu vou estar indicando livros e falando sobre eles. Esse aqui eu não vou falar muito sobre ele, só vou mostrar para você primeiro o título dele. É Nunca Desista de Seus Sonhos, do autor Augusto Cury. Nesse livro aqui ele vai falar sobre algumas pessoas, algumas histórias extraordinárias, inclusive do Martin Luther King Jr. E os assuntos que ele vai tratar aqui na introdução já, os sonhos abrem as janelas da inteligência, o maior vendedor de sonhos da história. O capítulo 2 ele vai falar o sonhador que colecionava derrotas, que é Abraham Lincoln, né?
E no capítulo 3 ele vai falar o sonho de um pacifista que enfrentou o mundo. Ele vai falar do Martin Luther King Jr. E no capítulo de número 4, um sonhador que desejou mudar os fundamentos da ciência e contribuir com a humanidade. E no capítulo 5, nunca desista dos seus sonhos. Você que não tem esse livro, alguns até criticam, né, porque dizem que é motivacional e tal. Eu não entendo assim. Eu entendo que esse livro ele traz muitos princípios bons para a nossa vida, muitas dicas, muitos conselhos para as nossas vidas, baseado em biografia de pessoas. E indicar, você que não tem uma Bíblia, a Bíblia é um dos maiores livros que existem. Então, fica a dica aí da leitura. Nunca desista dos seus sonhos, do Dr. Augusto Cury. Aqui esse que eu tenho é pela editora Sextante. Vou estar comentando sobre ele em um vídeo futuramente, mas se você quer ter uma boa leitura, compre esse livro. É uma ótima aquisição para enriquecimento intelectual para a tua vida. Então, eu encerro esse vídeo. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Se você acha que faltou alguma coisa para ser dito, comente aí embaixo, coloque aí nos comentários e nós estaremos, quem sabe, seguindo o seu conselho, a sua ideia, a sua dica. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.